Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Amém. Sim. A paz para todos. Amém. Querido, vamos chegar. Convido você a se levantar, cumprimentar a pessoa que está do seu lado, se você não cumprimentou. Dá a paz do Senhor. Ui, a paz do Senhor aqui. Nossa vida, hoje e sempre. Deus abençoe. Deus Amém. Amém. Abrimos a nossa Bíblia em Salmo 133. Salmo 133. Aonde? Salmos 133. Diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos convivem em fraternidade. Ou diz assim na sua versão: como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E continua dizendo assim: é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a orla das suas vestes sacerdotais, de como o orvalho de irmão, quando desce sobre o monte de Sião. Portanto, o Senhor oferece a sua bênção, a vida para hoje e sempre. Amém. 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 Queridos, você hoje não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem algo para falar com você. Deus tem algo para mudar a sua vida. Deus primeiramente gerou um desejo no seu coração estar aqui. E você chegou até aqui. Você é um vitorioso. Amém. Mas não feche o seu coração. Deixe ele aberto. Porque quando você tem o coração aberto, Deus tem um coração acessível para mudar a sua história. Sabe, eu fiz esse momento de a gente levantar e cumprimentar um ao outro para a gente começar a criar relacionamento. Porque aonde tem relacionamento, aonde tem comunhão, a Bíblia diz que Deus dá vida e a bênção para todos sempre. E eu e você precisamos andar em base de bênção. E hoje é um dia de você sair daqui com a vida transformada, com a vida mudada. Hoje é um dia de você sair daqui com uma resposta do céu para você. Então deixe o seu coração aberto, porque a Bíblia diz que todos aqueles que buscavam em Deus uma resposta e tinham o coração aberto alcançavam dele. Então essa noite, de você esquecer tudo que aconteceu hoje, deixar lá fora e se concentrar em quem está aqui, que é a pessoa de Cristo Jesus. É Ele que pode mudar a sua vida. É Ele que nessa noite vai te tocar e você jamais vai ser o mesmo. Essa noite é Ele que vai te visitar e a sua vida vai deixar de ser a mesma vida, porque você vai entrar no extraordinário que Cristo preparou para você. Amém? Amém. Convido você a ficar de pé comigo, fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor por mais um culto que queremos oferecer ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, se faça presente aqui, venha sobre nós de uma forma poderosa e grandiosa, abrindo os céus. Que hoje, meu Pai, nós temos aqui diferente de como entramos. Que o peso da Tua glória nos transforme. Que nós, Pai, sejamos renovados, avivados. Pai, possamos entrar em águas mais fundas em Ti. No nome de Jesus, Pai, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos ministrar, para, Pai, operar sinais essa noite, com liberdade do Senhor, operar, sarar, curar, salvar. O governo e o domínio é seu. Faça a Tua vontade em nosso meio, assim
como é feita no céu, faça nessa noite sobre nós. Pai, glorifica o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Você está no melhor lugar da terra, onde o Senhor decide, né? Derramar a bênção, derramar a função, derramar o seu poder. Aquilo que você precisa nessa noite, aquilo que você veio buscar nessa noite. Abre o teu coração, né? Abre o teu coração, esquece tudo que lá fora ficou, como o pastor Alex estava falando aqui, né? E se conecta, né? Diretamente com o céu. Amém? Onde a fumaça desce, onde o fogo sobe, onde o queimor do Senhor vem, nos abraça, nos incendeia, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo, te convidamos. Espírito Santo, vem com tudo aquilo que tem da parte do céu, da parte do Senhor, para derramar nesse ambiente. Esse lugar não é mais apenas um ambiente, 4 paredes, mas um lugar onde o céu desce, onde a fumaça desce, onde a Shekinah desce, onde o teu poder desce, onde a manifestação do teu Espírito Santo vem. Vem, noivo, vem, amado, somos a tua noiva. Vem, Espírito Santo, vem, amado das nossas almas. Eis, na marararamash. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diga. Ansiosamente espero o noivo vem. Não é apenas uma promessa, não é algo que falaram para mim, para você. Ele virá, ele vem.
montanhas a fumaça sobe, as montanhas tremem quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem quando cavalgando ele vem. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. De novo, a alegria do Senhor é a nossa força. Agora vamos aperfeiçoar isso aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vocês entenderam? A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês conseguem imaginar um Deus triste? Por que às vezes a gente está triste, né? Por que às vezes a gente não quer nem se levantar da cama, né? Mas a gente olha para o Senhor e vê que o Senhor é feliz, vê que o Senhor é alegre, e a gente então encontra forças no Senhor. Por isso que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia, não se cansam e não se fatigam. Amém. Porque a nossa alegria vem do Senhor, amém? Amém. E é isso que nos deixa fortes. Amém? Aleluia. Vem com a tua força, Senhor, sobre nós. Vem com a tua alegria. Deixa mandar a nossa cheia. Com palmas. Deixa mandar a nossa sobre a nossa cheia. Vem graça de Deus. Tem até uma unção de alegria, né? Venha sobre esse lugar, em nome de Jesus, uma unção de alegria, um óleo fresco, um renovo, um regozijo, um poder da parte do Santo Espírito, uma alegria vindo do céu, um gozo da eternidade, amém? Um gozo da salvação, uma alegria da salvação. Você é salvo. Se você não tiver nenhum outro motivo, você sabe que você é salvo, e por isso há festa no céu. E se no céu tem festa, se no céu os anjos se alegram e celebram com a minha e com a sua salvação, nós também devemos nos alegrar. Amém. Amém? Porque nós não éramos para ser eternos, mas por causa do Senhor a gente recebeu salvação. E isso é motivo de muita alegria, de eu e você termos salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. De mim e de você.
continuou? Às vezes a gente se sente rejeitado na escola, no trabalho, na família, mas a Bíblia vai dizer que Deus não se esqueceu de você. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Vamos abrir ali a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Glória a Deus. Vamos abrir lá então Lucas, capítulo 21, e o versículo 1. Fala assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas das ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou em outras traduções fala, deu o melhor da sua pobreza. Amém? Amém. E hoje eu estava lendo essa palavra e o Senhor falou comigo que essa viúva, nas condições dela ali, que eram uma condição de pobreza, ela deu o melhor que a pobreza dela poderia oferecer. Ela não olhou para as contas que ela tinha para pagar, porque se ela era pobre, a Bíblia fala aqui, vamos trazer para a nossa realidade, né? Se ela era pobre, então ela não tinha muito para viver, não tinha muito com o que pagar as contas dela, por exemplo. Mas a Bíblia fala que ela deu o melhor da sua pobreza, ou naquele momento tudo que ela possuía. E ali, a partir daquele dia, ela tinha que começar a viver pela fé, porque ela depositou uma semente, e foi a melhor semente que ela poderia ter dado. E lá nas 7 chaves da riqueza, a gente está aprendendo que o rico ele precisa dar o melhor da sua riqueza, e o pobre o melhor da sua pobreza. Então, nas condições que você está hoje, você precisa oferecer ao Senhor o teu melhor, a tua melhor semente. Por quê? Porque é ela quem vai produzir uma mudança na tua vida. É através da tua semente que você vai começar a receber aquilo que você tanto está buscando. E que às vezes a gente está buscando em vários outros lugares. Talvez fazendo uma hora extra, talvez fazendo algum trabalho extra, mas isso tudo é muito bom. Mas o que vai trazer a prosperidade é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Se você pode se matar de trabalhar, todos os dias da semana estar trabalhando, e mesmo assim você pode ganhar um salário muito bom, e mesmo assim você ainda não ter o suficiente para viver, porque falta a bênção de Deus naquilo que você está fazendo, naquilo que você está empreendendo. Amém? Amém. Amém. Então, e mesmo assim, o que é uma pessoa próspera? É a pessoa que consegue sempre ter as suas contas em dia? Ou sempre ter dinheiro para tudo que quer fazer? Não, isso não quer dizer que a pessoa é próspera. Porque se ela trabalha todos os dias, ela não tem um dia de folga para com a família dela, um dia de folga onde ela consegue dedicar a Deus, ela não está sendo próspera, porque ela está gastando a vida dela em prol do trabalho. Nós temos um amigo que, e realmente ele tem acho que 4 empregos e ele não tem nem um dia de folga. E aí isso já está gerando alguns problemas. Conversei com a esposa dele, ele precisa de um dia de folga. Por quê? Porque não vai adiantar ganhar todo o dinheiro do mês inteiro em uma semana. Se você não tiver um tempo de descanso para dedicar ao Senhor, para um tempo para a sua família, você não vai ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque tudo aquilo que você ganhar, você vai ter que gastar no hospital daqui a pouco. Está entendendo? Então, a gente precisa dedicar o nosso melhor para Deus. E foi o que essa viúva fez. Ela só tinha 2 pequeninas
valia muito menos, valia muito pouco, e só tinha 2. Então, ela deu o melhor que ela tinha, e hoje o Senhor está nos convidando a dar o nosso melhor. Essa semana que passou eu tinha recebido um valor, e como eu acho que eu já comentei isso aqui, era um valor que eu tinha para pagar uma das minhas contas, uma só. Um valor a mais que eu recebi para poder pagar uma das minhas contas. E eu fiquei feliz, mas aquele valor não ia resolver a minha vida, não ia pagar todas as minhas contas, vamos dizer assim, né? Só ia pagar uma. E aí o Espírito Santo falou comigo: semeia, dá o teu melhor, semeia esse valor. E aí parece que vem na nossa mente assim: meu Deus, mas eu vou ficar sem pagar essa conta. Mas era uma só das trocentas, vamos dizer assim, que eu tenho. Então, aí o Senhor pediu o meu melhor. E eu dei, e eu ofertei. E nós estamos aguardando agora a colheita vir. E nós cremos, porque quem pediu, quem mandou, é fiel para cumprir, não é qualquer pessoa. Amém. Está entendendo? Se fosse uma outra pessoa me pedindo, talvez eu não daria. Não daria o crédito. Mas como foi Deus quem pediu, eu sei que Ele não é homem para mentir. Então, se Ele me pediu uma semente, é porque Ele está preparando uma colheita. Amém? Amém. Essas oportunidades, esse momento do culto, é sempre uma oportunidade para você semear, porque Deus está preparando uma colheita para você. Amém. Mas a colheita ela só vem a partir de uma semeadura, a partir de uma semente. Ninguém colhe o que não plantou. Porque se você for, apareceu uma árvore aqui no meu quintal, mas você vai ver, o tronco não está plantado no teu terreno, está plantado no teu vizinho. Se caiu alguns frutos ali para ti, tu tem que pedir permissão para ele pegar, porque não foi tu que plantou. Tá entendendo? Então a gente vai comer do nosso próprio fruto que a gente plantou, da própria semente que a gente plantou, a gente vai comer os frutos dela. Caso contrário, se eu estou comendo um fruto que não é meu, que não fui eu que plantei, não é da minha família, está sendo um roubo. E aí eu preciso me ver como Senhor, Deus, eu posso pegar, eu vou pedir para o meu vizinho, posso pegar uma goiaba, posso pegar uma acerola do Senhor? Eu lembro que a minha avó tinha um pé de acerola bem gigante assim na casa dela, e muita acerola dava para fora do terreno. Mas as crianças, elas vinham e elas pediam permissão para pegar. Mesmo que o fruto está caindo no chão e ninguém está juntando, está apodrecendo, você precisa pedir permissão para pegar. Porque a raiz não está plantada para o lado de fora, está plantada para o lado de dentro. E tudo que está dentro do terreno, tudo que está dentro da sua casa é seu. Porque foi fruto, foi semente que você plantou. Então o teu fruto é teu também. Amém? Amém. Então tudo que você semear na obra de Deus também vai recair sobre o teu colo, vai vir sobre as tuas mãos, e você vai decidir que você pode abençoar alguém também, você também pode compartilhar. Amém? Essa decisão é sua, mas para você ter esse privilégio, você precisa primeiro semear, precisa ter uma semente. E nenhuma terra é melhor, nenhum outro investimento é melhor do que a terra de Deus, a terra da casa de Deus. Por quê? Porque aqui vai dar uma semente onde vai produzir um fruto em 100 na sua vida e também na vida eterna. Porque o que você planta aqui, você recebe lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua família. Mas você também está plantando para o reino, porque isso ajuda a sustentar portas abertas de um ministério, onde outras pessoas também podem vir aqui, podem receber a palavra, podem aprender a semear, podem aprender a ser prósperas, vão receber a colheita, e assim é um ciclo sem fim de bênção e de vida eterna que vai alcançar as pessoas. Amém. Amém? Amém. Então, quando você semeia na obra de Deus, você não está fazendo só pensando na sua vida, você está pensando em outras vidas também, você está semeando para o reino. Amém? Amém. Então, nessa noite você vai separar uma oferta, o teu dízimo, a tua fidelidade ao Senhor, e vai trazer aquilo ao altar. Nós vamos estar orando por você na condição que você se encontra hoje. Essa vai ser a tua melhor oferta. Amém? Amém. Se você
queremos, Pai, cada dízimo, cada oferta lançado aqui na terra do Teu altar, Pai. Pedimos a prosperidade do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, que eles recebam em 30, 60 e 100 por tudo aquilo que eles semearam na Tua casa. E muitas outras almas possam colher também, Deus, por ter portas abertas aqui neste Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a prosperidade do Senhor vindo sobre o centro de Barra Velha, sobre o bairro Los Angeles, sobre a cidade, Deus, sobre todos os bairros, Pai, e entrando na casa de cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, que a prosperidade do céu recaia sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira deles. Em nome de Jesus, e através da fidelidade e da semente deles, o Senhor possa estar abençoando conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje você vai receber uma palavra profética que vai transformar e mudar a tua vida. Amém. Acredita nisso? Amém. Amém. Então receba o nosso apóstolo com uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Diretamente das 7, para abençoar a tua vida nessa noite. Amém. Obrigado. Queridos, boa noite. Graças a Deus. Amém. Trago um abraço da minha esposa, Amém. da igreja. E há uma unção nesse lugar. Amém. Há algo diferente aqui hoje à noite. Estou sentindo no meu coração, em casa já, havia compartilhado alguma coisa com a pastora Gabriele. Assim como você está, feche seus olhos, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Cremos que o Senhor tem algo no teu coração para nós, como o Senhor tem feito em todos os cultos. Eu quero pedir que o Senhor continue fazendo nesta noite. Teu Espírito tenha liberdade de nos ministrar, de falar ao nosso coração. Queremos ouvir tua voz. Peço que a tua palavra, que é viva e poderosa, possa alcançar o nosso coração. Nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão e reconhecemos o teu senhorio, o teu governo, a tua autoridade. Nós nos humilhamos diante da tua face e cremos que o Senhor fará infinitamente mais além de tudo que estamos pedindo. Queremos declarar que os céus estejam abertos, que o teu Espírito tenha liberdade de fluir e de agir, de se manifestar. Que o Senhor faça grandes coisas em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 a seguir. Atos 1 e 1. A Bíblia diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ou que conhecera, diz outra versão, aos que também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, para vós sereis, porém, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu
neste tempo o reino a Israel, e disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, é importante a gente entender que em Jesus nós temos acesso às promessas de Deus. E eles estavam com uma expectativa no coração de receberem uma promessa que, no caso aqui, seria o Espírito Santo. A vida cristã, ela é dinâmica. Em todo tempo a gente vive Jesus, a gente experimenta transformações dentro de nós e também as promessas de Deus que Ele determinou para que a igreja pudesse viver. Nós não somos fortes porque nós somos na nossa força, nós vencemos e lutamos na nossa força. Nós podemos ter a força de Deus e por isso nos tornamos fortes. E o Espírito Santo, ele tem um propósito com a igreja. Quando a gente não entende isso, a gente até vive Jesus, a gente até conhece Jesus, mas as coisas aparentemente parecem limitadas para nós. Né? Não é uma questão de que o fulano de tal tem um chamado extraordinário, a irmã tal, ela tem um dom diferenciado, não é isso. Tudo faz parte de nós entendermos o porquê o Espírito Santo está aqui e o que Ele faz dentro de mim quando eu estou à procura dEle, buscando Ele, me envolvendo com Ele. Porque o Espírito Santo não é um vento, não é um arrepio, não é um calor diferente no culto. Isso são manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, digamos assim, contando 1, 2, 3, ele é a terceira pessoa da Trindade, que não é menos do que Deus, que não é menos do que Jesus. A Bíblia chama ele de Espírito de Deus e a Bíblia também chama ele do Espírito de Cristo. Então, quando a Bíblia fala de Trindade, eu sei que para nós, às vezes, é um pouco difícil de entender e interpretar, porque a Trindade é a manifestação de um Deus, digamos, em 3 fases da história. Deus Pai no princípio, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas no princípio, mas se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que está Deus Pai, o Verbo está ali na criação e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E eu não quero complicar a mensagem, eu queria que você entendesse o que eu estou pregando. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por você ouvir a palavra e você colocar ela em prática. E a prática da fé é aquilo que nós fazemos de acordo com aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja porque querem fazer algo que Deus não as mandou fazer. E por isso se frustram, porque a unção não está ali para a capacidade. Mas quando a unção vem sobre nós, o Espírito Santo vem sobre nós, e nós recebemos a presença de Deus, nós começamos a funcionar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. O crescimento, ele é natural. Ele não é um crescimento tipo, aqueles filmes da televisão, o cara recebe um choque e daqui a pouco ele tem o poder de diminuir, tem o poder de crescer. A unção não é isso na vida da gente. A unção é algo crescente que vai se desenvolvendo na medida que nós buscamos de Deus, que nós recebemos de Deus, que nós experimentamos Deus na vida da gente. E tudo é uma questão de busca e de entrega. Porque se nós buscarmos, como a Bíblia nos manda buscar de todo o coração, nós vamos encontrar. E se nós clamarmos a Deus também de todo o coração, Ele vai nos responder. Então as nossas experiências estão ligadas à oração, ou à vida de oração que a gente tem. A gente começa a buscar e Deus começa a responder. A igreja começa a buscar e Deus começa a responder a palavra dEle
honrando a palavra dele sobre nós, dentro de nós. Então o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, teologicamente, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Jesus. Quando Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou para o Pai para que o Espírito Santo venha, Jesus estava falando da pessoa do Espírito Santo na igreja e dentro de nós. O que acontece? Nós entregamos a vida para Cristo, não quer dizer que a gente não tem o Espírito Santo. Junto com Jesus veio o Espírito Santo. Mas ele não vem em uma medida plena, ele vem por medidas. Por quê? Porque a gente aprende a vir à igreja, a gente tem vontade de ler a palavra, nós temos vontade de orar, de jejuar. Digamos que isso são níveis de entrega, de renúncia, porque nem todos jejuam, nem todos oram, nem todos leem a palavra, mas isso é uma questão de você entender e praticar aquilo que você está entendendo. Não é só aprender, você tem que aprender e fazer. Diga isso para quem está do seu lado, você aprende e faz. Porque se você aprende e não faz, vai isso ser só mais uma teoria diante de todas que você já experimentou, já aprendeu e já viveu. Por isso que o Evangelho é um Evangelho que muda, que transforma o coração da gente. Não é uma lavagem cerebral, mas ao mesmo tempo é uma renovação de entendimento. E quando a gente entende a verdade, de verdade a gente é livre. E libertação não é um passo que você dá uma vez só e acontece de uma forma única. A libertação é um processo. Não sei se você já percebeu que você tem épocas que você vence a tristeza, mas daqui a pouco a tristeza está lá de novo. O que você tem que fazer? Você tem que vencer novamente, porque é um processo. A falta de oração, você tem épocas que você ora todo dia, toda madrugada, e tem épocas que você acha que não precisa orar, vou tirar férias da oração. Aí você fica uma semana sem orar, quando você vê que você está pior do que antes. E você não sabe por causa de quê? Porque parou de orar, parou de praticar um princípio espiritual. Então o Espírito Santo é aquele que ativa dentro de nós as coisas que pertencem a Deus, aquilo que está no coração de Deus. E Deus sonha com uma igreja forte. E a igreja, ela pode ser cada vez mais forte quando tem um povo que está dentro da igreja e que busca o Espírito Santo, que clama ao Senhor, que exercita a oração em outras línguas, porque a oração em outras línguas é uma manifestação espiritual que prova que nós ficamos cheios do Espírito Santo. Eu vou usar o copo como exemplo. Eu sempre falo a respeito do copo, porque o copo parece a gente. Quando a gente não encontrou Jesus, a gente é aquele copo sujo, por causa do pecado, por causa do mundo, por causa dos erros que praticávamos. Nosso copo ficou sujo. Então aceitamos Jesus, Jesus veio para dentro e limpou o copo. Por isso que agora a gente peca e a gente não fica com o pecado para pedir perdão no final de semana. A gente peca e a gente já diz, poxa, Deus, errei. Não era para mim ter mentido, mas acabei mentindo, porque mentira é pecado. Você sabia disso? João 8,44 é o único dos pecados que Jesus dá a ele paternidade. Ele diz, olha, quem mente é filho do diabo. Né? Não quero assustar você. Né? Todo mundo às vezes dá uma escorregadinha, né? Alguém liga no seu telefone, você não quer atender, você dá para a pessoa que está do seu lado e atende aí e diz que eu não estou. Né? Já é uma mentirinha. Quem nunca fez isso? Então, quando o Espírito Santo ele está trabalhando dentro da gente, e a gente começa a viver essa experiência de ficar sendo cheio, porque vir ao culto a gente recebe unção, orando a gente recebe unção, a gente se arrependendo a gente recebe unção, a gente praticando a palavra a gente recebe a unção de Deus, principalmente quando a gente pratica, porque a prática é a prova que o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Muita informação sem arrependimento, pouca unção. Não quer dizer que não tem nada, quer dizer que tem. Você está aqui, a prova que tem unção trabalhando na sua vida, você tem vontade de estar aqui. Às vezes não tem vontade, mas você vem mesmo assim, porque a unção que está nesse lugar te atrai, trouxe você para cá. Né? Lembro de vocês passando aqui na frente, quando
quando não sabiam que tinha igreja aqui, de repente você disse assim, eu vou entrar aqui nesse lugar porque eu estou com vontade de ir ali. Alguém experimentou isso? Você passou aqui na frente e teve vontade de entrar? Ou alguém que fez o convite e você não resistiu ao convite? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está trabalhando na igreja para atrair pessoas para Cristo, para que essas pessoas possam viver a eternidade com Deus, para experimentar a salvação, crer na eternidade. Porque nós cremos em tudo que está aqui, mas há uma eternidade preparada para a igreja, junto com Cristo. Mas quem nos convence disso? O Espírito Santo. Por isso eu sempre falo, se o Espírito Santo não convencer você, você vai viver a vida que você sempre viveu, sem arrependimento, sem renúncia, sem posicionamento. Se o Espírito Santo não trabalhar dentro de você, ao ponto de lhe constranger ao arrependimento, porque é o arrependimento que prova, porque é uma das obras do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos de pecado, então o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. E há uma unção que é transbordante. Diga isso para quem está ao seu lado. Há uma unção transbordante, que transborda o cálice, que transborda o copo, que enche o nosso coração com a presença de Deus. Agora, o que eu faço para receber isso? Eu preciso crer na palavra, eu não preciso fazer nada diferente daquilo que a palavra me manda fazer. Uma época eu estava ministrando em Francisco Beltrão, numa campanha, na época era uma campanha que todos os domingos havia um pregador diferente, e quando eu estava orando num dia de tarde sobre essa campanha, eu estava orando, o Espírito Santo disse para mim assim, fala para eles a respeito da minha presença. E eu me lembro assim, que foi um culto assim, muito poderoso, muito poderoso mesmo, porque as pessoas estavam abertas para receber. Porque depende muito disso, do quanto eu estou aberto, do quanto eu estou também disposto a me esvaziar, porque o Espírito Santo não pode encher o coração se ele está cheio de outras coisas. E o nosso coração quer esse reservatório, que é onde nós podemos guardar coisas boas ou podemos também guardar coisas ruins. Né? Falta de perdão, falta digamos assim, de arrependimento, quando nós somos limitados em algumas coisas. Mas quando nós entendemos que isso tudo faz parte de uma busca e tem uma medida que pode transbordar, isso fala da presença do Espírito Santo na vida da gente. E o que eu preciso fazer para receber? Eu preciso acreditar na palavra, só isso. Acreditar naquilo que Jesus disse. Jesus disse que ele iria para o Pai e ele iria enviar o Espírito Santo para a igreja. Agora o capítulo 2 de Atos, fique com a Bíblia aberta no seu colo, Atos, capítulo de número 2. O texto diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou em comum acordo no mesmo lugar. Todos queriam a mesma coisa. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam buscando. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia em que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na hora ou na nossa própria língua em que somos nascidos? Vou repetir verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto de Cirene,
e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de bebida. Quero sua atenção, versículo de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes conseguia que falasse. Eu quero trazer um esclarecimento aqui para os irmãos. Porque nós pensamos, às vezes, que para receber o batismo com o Espírito Santo, a gente tem que estar, digamos assim, muito forte. E não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, esses homens estavam buscando o que Jesus mandou eles buscar para que pudessem se fortalecer. E eles estavam buscando mesmo de todo o coração. Há uma diferença entre todo o coração ou buscar a Deus por causa de uma dificuldade, uma preocupação. Eu preciso que Deus resolva um problema para mim. Deus resolve problemas? Sim, Ele resolve. Ele honra a fé na palavra. Porém, a maior vontade de Deus é que nós possamos refletir Jesus para outras pessoas. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e tornar-se-ão testemunhas. Vocês irão ser representantes de Cristo. Irão falar na autoridade de Cristo. Irão fazer as coisas que Jesus também fez. Nós às vezes temos medo, né? O vizinho fica endemoniado, e o vizinho descobre que a gente é cristão, e eles correm na nossa casa porque eles querem que a gente que é cristão, a gente ore. A gente, ao invés de a gente ter a ousadia que o Espírito Santo nos dá e ir lá expulsar o espírito imundo em nome de Jesus, a gente liga para o pastor. O pastor manifestou um demônio aqui e eu estou com medo, viu? Isso é a falta da presença do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio, a gente vai para a guerra e vai com vontade. A gente vai ver para lutar bem, para vencer. Porque a vida cristã é uma vida de batalhas espirituais. Não é uma vida só de milagres e bênçãos. É uma vida onde nós podemos assim lutar contra um mundo espiritual, crendo que somos vencedores em Cristo e ter experiências sobrenaturais com Deus, como por exemplo o batismo com o Espírito Santo. Que é o falar em outras línguas. Falar em outras línguas não é algo que você aprende no curso da igreja. A senhora Gabi me ensina a orar em línguas. Ela vai confundir você, porque ela vai orar e você não vai entender nada e você vai achar que aquilo ali é um mundo, ela está de alguma forma querendo que você copie ela. E ao mesmo tempo, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas não usufruem do dom porque já ouviram alguém dentro da igreja orar naquelas línguas. E o que acontece? Muitas pessoas ficam frustradas dizendo: não, eu recebi uma linguagem no Espírito, mas eu não consegui falar porque é a mesma língua que o pastor Alex fala. É a mesma língua que a pastora Gabriele fala. Entendendo que o Espírito Santo é um só. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo é um só. Então ele pode dar a mesma língua para você, do que deu também para a pastora, que também deu para o pastor, desde que essas palavras venham dentro de você, que na hora que você é cheio do Espírito Santo, você começa a viver o cristianismo sobrenatural. Por quê? Porque você foi cheio. E ser cheio é diferente de ser vazio. Por exemplo, esse copo aqui, se ele estiver cheio, é visível que ele está cheio. Mas se ele ficar vazio, como ele vai ficar daqui a pouco eu vou beber essa água e vai ficar vazio, você vai olhar para o copo e dizer: não tem água. É um copo, está limpo, mas não tem água. É como não viver a plenitude da promessa, como não experimentar isso na vida da gente e a gente não usufruir deste modelo de oração sobrenatural, porque as línguas são para nós orarmos, para nós clamarmos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz: eu oro em línguas mais do que todos vocês. O mesmo texto que fala, digamos assim, no capítulo de número 12, finalzinho, quando começa a falar a respeito dos dons espirituais, Paulo diz: por acaso falam todos em outras línguas? Muitas pessoas dentro da igreja não usufruem o dom
porque acham que eles não foram chamados para orar em outras línguas. Mas isso não é verdade, porque isso é uma capacitação de Jesus para a igreja poder viver a santidade sobrenatural. Porque santidade não é deixar de pecar uma semana, irmãos. É você aprender a lutar contra o pecado. Você aprender a se posicionar dentro do pecado. Existem pecados que a gente acha eles assim, dignos do inferno, né? Irmão, eu vi irmão estava fazendo isso, aquilo. Por exemplo, vamos usar um pecado básico que a igreja pratica hoje, que é a murmuração. Você já murmurou hoje? Pergunta para o irmão aí, você já murmurou hoje? Já reclamou hoje da vida, da casa, do pastor, da pastora, do marido, da igreja? Você já fez uma reclamação? Hoje isso é murmuração, isso é pecado. Você sabia disso? Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, o que você aprende a fazer? A cuidar para não pecar. Não quer dizer que a gente não vai pecar, irmãos. A gente peca, isso está na natureza do ser humano, o pecado. Mas o que eu vou fazer? Através da vida de oração, eu vou aprender a controlar isso em mim. Porque somos tendenciosos a errar. Por isso Jesus enviou o Espírito Santo para capacitar o cristão a viver uma vida sobrenatural com Deus, para que ele possa refletir Jesus. Senão a gente não reflete Jesus. A gente reflete as nossas fraquezas. E todo mundo conhece as nossas fraquezas. Dentro de casa, seus filhos, seus amigos conhecem suas fraquezas, o trabalho. Quem conhece você mais de perto, que vê você todo dia, vê você às vezes errando. Porque nós erramos. Agora, com a presença do Espírito Santo, nós aprendemos a nos policiar nos momentos de fraqueza, a cuidar do coração da gente. E quando o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, ele começa a nos convencer disso, da justiça, do pecado e do juízo. Mas eles estavam orando, esperando a promessa, e a Bíblia diz aqui em Atos 2, no versículo de número 4, que quando eles estavam orando, veio a presença de Deus e encheu o lugar. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos começar a orar. E a presença de Deus vai encher esse lugar de uma forma diferente. Por causa de você. Não é por causa da gente, é por causa de você. Porque isso é uma promessa de Jesus para você, para a igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso? É exercitar a minha fé. A fé é o firme fundamento em coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Hebreus 11, versículo de número 1. Versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, a nossa fé não alcança algumas coisas e a gente vê no culto e a gente diz assim, olha, eu acho que o culto estava fraquinho hoje porque não aconteceu nada. Não é que o culto estava fraco, é que a nossa fé estava um pouco estimulada. Digamos, a gente veio mais pensando no problema do que entregar o problema para Jesus para que houvesse uma solução. Isso é a diferença. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, porque as línguas vieram de dentro para fora. É a experiência de quem recebe o batismo, sempre testifica e fala. De repente eu estava orando e eu senti um negócio que dentro de mim, quando eu vi as palavras já estavam no coração, e na hora de falar eu não falei porque eu fiquei com medo. Eu fiquei uns dias no Rio Grande, eu fiquei hospedado na casa de um pastor, que ele havia se recuperado no centro de recuperação porque ele teve problemas sérios com drogas. E no centro de recuperação ele aprendeu a orar, ele subia ao monte todos os dias à noite para buscar o Senhor. E numa noite que ele subiu, ele foi cheio do Espírito Santo, ele desceu para a casa onde eles ficavam hospedados e ele contou para o líder que estava lá. E o líder, ao invés de ter sabedoria e estimular ele a continuar, porque é um dom que a gente recebe, não para falar de vez em quando, o Espírito Santo não é um ônibus que a gente tem que ficar no ponto esperando por ele. O Espírito Santo é a presença de Deus dentro de nós, que quando nós começamos a orar, nós ativamos a glória de Deus. Por isso que quando você ora, e você não tem vontade de orar, e você começa a orar em outras línguas, a vontade volta, o seu coração se enche novamente, e você volta a orar em português porque você é renovado.
Então eu comecei a ministrar, Deus começou a me dar direcionamentos a falar a respeito do Espírito Santo, é uma área que eu gosto muito de ministrar. E no final da ministração, esse pastor que eu estava hospedado na casa dele, da igreja onde estávamos, até a sua casa, ele me confidenciou isso. Olha, fui batizado pelo Espírito Santo há 6 anos atrás, o meu líder me repreendeu, disse que aquilo não era de Deus, porque Deus nunca iria dar um dom desse, que é muito puro, a uma pessoa tão impura como ele. E é o contrário, Deus nos dá para que nós possamos ir para a pureza, não ficarmos vivendo no pecado, porque a nossa vida, ela precisa ser cheia da presença de Deus para a gente poder transmitir a presença de Deus. Deus não é uma teoria. Por que existe muita teoria hoje? Porque falta presença. Então eles estavam buscando o Espírito Santo veio sobre eles, e ele começou a me confidenciar a experiência que ele teve. 6 anos faz que eu não oro mais com Deus, porque eu não me sinto digno. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, que um entendimento ao seu coração, que não é por merecimento que nós recebemos nada de Deus. Na verdade, nós não merecemos nem estar aqui, porque somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Porém, a Bíblia diz que Jesus nos escolheu. É uma escolha que partiu de Deus para nós. Você já leu isso em João capítulo 15? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. E nós só podemos ir e dar frutos se o Espírito Santo nos capacitar, nos encher. Por isso, desperta-se os ministérios da igreja, por causa da presença dele. E o Espírito Santo, ele precisa dessa, digamos, da nossa forma de entender e da nossa liberdade para que ele possa nos encher ao ponto de nós transbordarmos. Porque essa é a vontade de Deus. E ele começou a compartilhar aquilo, que chegamos em casa, preparamos uma jantinha que crente gosta de comer depois do culto, né? Parece que a gente fica com vazio depois do culto, a gente quer comer. Aí sentamos na mesa, sentou só eu e ele. A esposa dele entendeu que era o momento que eu estava ministrando ao seu marido. E nós começamos a tomar um café, comendo uma bolachinha. E eu olhei nos olhos dele e disse: você pode ser cheio de Espírito Santo aqui. E agora? Ela não precisa de um culto, de um hino poderoso, não. Precisa só de você acreditar numa promessa que Deus dá para você de graça. E para Deus não importa a realidade que você esteja vivendo agora, desde que você esteja nele e creia que isso é para você. Ah, mas eu sou indigno. Todos nós somos indignos. A promessa de Deus é para que nós nos tornemos cristãos que aprendam a testemunhar. Não uma religião, mas um Jesus vivo. É diferente. A paixão no coração de alguém cheio do Espírito Santo é diferente de quem está vazio. Quem está vazio acha que não é necessário, que não precisa. E quem tem fome, quem está buscando, quem está clamando ao Senhor, entende que é uma necessidade para poder viver um reino que nos governa pelo lado de dentro. Quando o Espírito Santo nos enche, a gente aprende a se submeter a Ele, a se sujeitar a Ele. Então eles estavam buscando a promessa de Jesus, e Jesus veio e encheu eles, e eles começaram a orar em outras línguas. Conversando com o pastor na mesa, quando eu disse para ele assim: você pode se encher aqui agora, de repente os olhos dele se enchiam de lágrimas. E ele começou a ficar vermelho, assustado. Eu disse para ele assim: agora o Espírito Santo pode encher aqui agora, e de repente foi ativado naquele lugar, e os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele começou a olhar para mim assim. E aí eu disse assim: em nome de Jesus, todas as palavras que estão vindo no seu espírito, comece a falar agora. E ele começou a orar em outras línguas, porque isso é uma promessa de Deus. Até que ativa isso é eu fazer, crendo que aquilo que eu estou recebendo na hora da oração é o Espírito Santo dentro de mim. Jesus falando, ele disse assim: olha, se vocês que são pais e são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não negará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém. Não é uma experiência para um culto, é uma experiência para sempre.
para termos uma vida de oração sobrenatural. Não é só obrigado Deus pelo meu dia, que também vale. Obrigado Deus pelo meu café, que também vale. Obrigado Deus pelo meu trabalho, que também vale. Obrigado Deus pelo meu dia de trabalho. Obrigado Deus pelo meu sono. Não é só isso. Estou falando de um estilo de vida de oração diferente, que vai levar você para os joelhos em todo o tempo que o Espírito Santo te chamar. E eu acredito que nós estamos em uma época em que Deus está ativando intercessores para que a igreja viva um tempo de milagres como nunca viveu antes. Mas Deus vai fazer isso através de quem? Através de você. Tem coragem de falar para quem está do seu lado? Deus quer fazer milagres através de você. Não é só através dos pastores, é através da sua vida também. Você falar para alguém que está destinando-se ao suicídio, porque ele quer se suicidar, você dizer que Jesus o ama, cheio da unção de Deus, e fazer essa pessoa mudar de ideia por causa de uma palavra, isso não é algo que sai da boca de um homem, de uma forma mental, tem que ser algo do Espírito. Deus quer usar a sua vida como igreja, como povo dele. Não, mas eu estou à parte. Se está à parte, coloque-se junto nesta noite. Porque esta é a vontade de Deus. E quando eles estavam orando e buscando, entenda isso, orar, buscar. É algo que você não recebe se você não fazer nada, se você ficar inerte, você vai ficar na mesma coisa. Você tem que orar, você tem que falar com Deus. Deus, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero ser cheio de todo o tempo. Não é ser cheio num culto só, eu quero continuar cheio depois do culto, eu quero continuar cheio amanhã e continuar praticando sempre a oração em línguas, porque a oração em línguas, ela edifica o seu eu espiritual, o seu eu verdadeiro. Judas, versículo de número 20, a Bíblia diz: edificando-vos a vós mesmos com a oração no Espírito. Edificar é construir. Essa aqui é uma parede edificada, construída. E quando você ora em línguas, você está construindo o reino de Deus dentro de você. Você está se fortalecendo daqui a pouco. Você não consegue orar em português, você começa a orar no Espírito. Daqui a pouco você se sente um gigante, você começa a orar e você começa a falar em línguas, e isso vai te enchendo de tal forma que isso vai edificando o seu eu verdadeiro, porque o seu eu verdadeiro é o seu espírito. Não é a carcaça, não é a carcaça. Não, eu estou com 57 anos, eu estou diferente de quando eu tinha 18. Quando eu tinha 18 eu era magrinho, era cabeludo, tinha cabelo, eu não tenho mais. O tempo vai passando e a gente vai ficando diferente. Agora, a vida no Espírito, quanto mais você ora, você não envelhece, você se fortalece. Você se fortalece de tal forma que você fica, digamos assim, incomodado que não está fazendo alguma coisa. Eu quero fazer, eu quero me envolver, eu quero fazer parte do corpo, porque a igreja é o corpo de Jesus. E eu creio que Deus vai levantar um povo forte nesse lugar. Por quê? Porque o pastor Alex e a pastora Gabi são pessoas que entendem isso, que vivem isso, que praticam isso. Então isso é transferido para a igreja. O que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim aqui cutucar você. Para que você decida viver a vida do Espírito, não como uma vida religiosa, mas uma vida sobrenatural com Deus, através do Espírito Santo. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Então, o que vai acontecer agora? Você vai orar de todo o seu coração também. Você vai orar de todo o seu coração. Você vai falar com o Espírito Santo. Você vai dizer para Deus: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você já falou em línguas em uma outra época da sua vida, ou se você pratica a oração em línguas, parabéns, continue praticando, mas se você ainda não fala em outras línguas, crie a expectativa de que Deus vai encher você nessa noite. Acredite na palavra, isso é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. É a vontade de Deus. Tudo que vai acontecer aqui não é por causa de um homem, é por causa do Espírito Santo, somente por causa dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar agora e pedir: Pai, enche-nos com a tua presença. Espírito Santo, eu quero convidar o Senhor, Pai, mais uma vez, para que o Senhor esteja aqui no nosso meio.
Eu oro, Pai, para que o Senhor olhe o coração de cada um dos teus filhos, cada filha, filha do Senhor, que está aqui, cada filho e filha do Senhor que está aqui, possa experimentá-la, Deus. Essa experiência de ser cheios. Oramos para que o Espírito Santo comece a encher os corações, comece a transbordar os corações. O Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo a esta casa, o Senhor é bem-vindo aqui nesta noite para cumprir a palavra dita pelos lábios de Jesus, que o Espírito Santo viria e nos faria testemunhas vivas do reino, do Evangelho. Espírito Santo, eu sei que há pessoas que estão aqui, que têm chamado, que têm ministério, e que querem entrar, Senhor, querem ser ativados para o ministério. E nós precisamos da Tua presença em nós. Nós não queremos que isso seja uma experiência do passado, aonde um dia fomos e hoje não somos mais. Queremos perpetuar isso, queremos continuar isso, queremos continuar orando como a igreja no princípio, que orava, buscava e orava, praticando a oração no Espírito. Em nome de Jesus, o Senhor é nosso convidado para estar aqui. Movimenta-te, Espírito Santo, nesse lugar. Espírito Santo, movimenta-te nesse lugar. Movimenta-te nesse lugar. Em nome de Jesus. Movimenta-te, Espírito Santo, mesmo o coração daqueles que estão com fome, que querem receber o Senhor. Começa a manifestar-te, Espírito Santo, nos corações agora. Enche, enche, enche mais com a Tua presença, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo a esse lugar. Enche a casa com a Tua presença, como foi lá no livro de Atos, que eles estavam unidos e buscando todos a mesma coisa. Nós estamos aqui também unidos, buscando a mesma coisa, a Tua presença. Enche, Deus, o Teu povo, Senhor. Enche a vida do Teu filho e da Tua filha. Começa a transbordar-nos nessa noite. Enchemos mais com a Tua presença, com o Teu fogo. Sim, o Teu fogo, Pai. Enche a casa com o Teu fogo. Enche a casa com o Teu fogo. Que o poder da Tua palavra se manifeste. O poder da Tua palavra se manifeste. Espírito Santo, sim, enche mais, até transbordar, Senhor, até transbordar, numa medida que transborda a Tua presença, sim, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, Espírito Santo, mais da Tua presença, até que transborde, renova nesta noite, renova, enche, Espírito Santo, mais, até que transborde, não pare, Senhor, Espírito Santo, não pare. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Sim, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Pai. Mais da Tua presença, Senhor. Nós atamos todo ataque espiritual. Repreendemos todo espírito de incredulidade. Somente o Espírito Santo tem liberdade de estar aqui, de fluir. Vem com o Teu fogo nesse lugar, Senhor. Queima mesmo todo tipo de mal. E nos enche com o Teu fogo santo da Tua presença. Nos enche mais. As palavras estão dentro de você. Comece a falar. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia.
aquele que falasse. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a presença de Deus. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida, transformando em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos vir aqui para frente. Vamos vir aqui para frente. Vamos vir aqui na frente. Quero convidar os pastores para colocar as mãos sobre a sua vida, orar por você. Vamos vir todos aqui na frente. Obrigado, Jesus. As línguas são um sinal para o incrédulo. Aleluia. Queria que os pastores orassem com as mãos sobre eles. Olhe, feche seus olhos, busque o Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Enche-nos com a tua presença, transborda-nos com a tua presença. Haja liberdade, uma palavra diz, onde está o teu Espírito, a liberdade. Haja liberdade, Pai. Haja liberdade, Espírito Santo. Haja liberdade para que o teu povo flua com a tua presença. Flua com a tua presença. Flua com a tua presença, Espírito Santo. Liberdade, olhe com os seus olhos. Fale com Deus. Não seja espectador nessa hora. Seja alguém buscando, clamando. Clame mesmo. E que a sua oração seja essa. Deus me enche. Me transborda com a tua presença. Me enche com o teu Santo Espírito. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas. Nós cremos e recebemos, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra não mente, a tua palavra, ela tem o poder de ressuscitar os mortos espirituais, ressuscita-nos para a glória do teu nome, nos enchendo com a tua presença, nos enchendo com o teu poder, Pai, enche-nos para que possamos ser testemunhas dos teus milagres dentro de nós. Sim, Espírito Santo. Sim. Fale, abre sua boca. Fale com Deus. E as palavras que estão dentro de você, use a sua fé agora e comece a falar. As palavras estão dentro de você. Comece a falar em outras línguas. As línguas que estão vindo ao seu coração. Comece a falar em segredo. Isso. Não fale em português, fale em línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Isso, seja cheio. Transforme com a presença do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado pela tua palavra derramada nos nossos corações, Pai. Nós cremos, nós recebemos, declaramos um tempo novo na vida de cada um dos teus filhos. Sim, mais, até que transborde. Sim. Sim, papai.
tudo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Porque a tua palavra é uma semente que gera. A tua palavra é uma luz que não pode ser apagada. Obrigado por esta noite, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo. Seja glorificado o teu santo nome e que o Senhor faça completo na vida de cada um dos meus irmãos aquilo que o Senhor já começou. Que eles cresçam, que eles se multipliquem extraordinariamente. Que o Senhor use a vida dos seus filhos, usa mesmo, de forma sobrenatural, para ganhar os perdidos. E despertem-se os evangelistas dessa casa. Eles sejam despertados pelo Espírito Santo, para que sejam como redes nesse lugar, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam atraídas, para que possam viver transformação, para que possam viver o teu reino e que possam também manifestar a tua vontade. Oramos abençoando o teu povo, abençoando a tua casa, nesse lugar, em nome de Jesus. E te agradecemos por aquilo que o Senhor já está fazendo, que o Senhor continue fazendo cada vez mais e mais para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? A palavra, irmãos, ela é como uma semente. Você recebeu uma semente da palavra. Talvez você não falou nada hoje aqui, mas quando você dobrar o seu joelho para orar, você seja cheio do Espírito Santo, porque o assunto é a vontade de Cristo, essa é a vontade de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe você, pastora. Amém. Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você já recebeu realmente essa palavra. Amém. E agora Deus pode te pegar em todos os cantos da sua casa, o que você estiver fazendo. Amém. Amém? Nós temos a pastora Bárbara lá no Mirada 7, que ela foi batizada falando de Deus tomando banho. Então, você pode ser arrebatado pelo Senhor para falar em línguas onde você estiver. Então, se prepare, porque Deus vai começar a fazer grandes coisas na tua vida. Amém. Amém? Amém. Estenda suas mãos em direção a essa casa, vamos orar. Espírito Santo, nós declaramos a bênção do Senhor e a tua presença sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, que comece esse novo tempo, Senhor, nas nossas vidas, do encher e no derramar do Espírito Santo. Aqueles que ainda nunca falaram em línguas, Pai, o Senhor começa a derramar do teu Espírito, para que eles possam vencer o dia mal, para que eles possam vencer o pecado e serem revestidos do teu poder. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que eles comecem a ter experiências sobrenaturais na oração, onde eles estiverem, a tua presença acompanhe eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe uma ótima semana. Vamos tirar a nossa foto. Terça-feira nós temos célula. Amanhã, lá na sede, a gente tem escola de líderes. Quem quiser começar a participar, pode ir também. Amém? E quarta-feira nós estamos aqui no nosso culto de novo. E quem quiser receber mais, nós temos o culto na sede daqui a pouco às 8 horas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar, tá?